Olá, boa tarde. Hoje estamos Boa aqui tarde. com o Sr. Jorge, com a Adriana e comigo o Diogo, e estamos aqui para realizar o nosso podcast que é Para Além do Olhar. Vou passar aqui a palavra à minha colega Adriana, que irá dar início ao mesmo. Obrigado, espero que gostem. Ora, portanto, Jorge, primeiro que tudo, pode-nos contar um bocadinho mais como é que é, qual é a sua deficiência visual, como é que lida com isso um bocadinho, contar-nos aqui um bocadinho da sua história. Bom, assim, eu nasci normal, num parto normal, mas foi demorado um pouco. E derivado a essa demora, eu fiquei não só cego, como também fiquei deficiente motor, em que me apanhou os membros superior e inferior esquerdos. Só via de uma vista, mas isso fiquei eu a saber mais tarde. Depois, com o decorrer do tempo, eu só me via o braço direito, a perna direita, arrastava um bocadinho o pé esquerdo, a mão e o braço esquerdo ficava para trás. Mais tarde, os meus irmãos faziam sinais com os dedos à frente de uma das vistas para ver se eu via ou não. Uma delas ficava parada, a outra mexia-se. E então, mais tarde, fiz fisioterapia, ainda tentei pôr um aparelho na minha mão esquerda, mas tudo isso foi em vão, que não deu nada. Mais tarde também fiz fisioterapia também na perna e no pé, mas não deu muito. Eu mais tarde frequentei o desporto na modalidade de atletismo, portanto, desporto adaptado, e portanto estou ligado também a essa vertente, como outra a seguir, que é a parte da música. Agora, assim, é difícil nós passarmos por este problema, porque estamos a ver e deixamos de ver. Agora, aquelas pessoas, aqueles colegas que são cegos de início, eles sofrem sim, mas não têm a noção de o ver, portanto, estar a ver e deixar de ver e ficar tudo às escuras, né? Partindo do princípio, do início, uma nova vida em frente, estes descobrimentos que vão aparecendo com algumas dificuldades, umas mais acentuadas, outras menos, mas pronto. Mas claro que para mim um sofrimento é um pouco mais acentuado, porque eu vi e deixei de ver, embora veja um bocadinho, 10%, derivado também a uma negligência médica que foi feita para trás. Eu fui operado a uma das vistas, num episódio que se passou, portanto, uma mera brincadeira de carnaval. Um colega atirou-me um vidro à vista, na vista esquerda. Era dessa mesma vista que eu via e fiquei cego na altura. E parte desta situação, o médico fez negligência médica, disse para o meu irmão que os pontos que eu levei, que foram introduzidos lá, que saíam por eles mesmos, e depois fez novamente mais tarde novos exames e disse que era ele que os tinha que tirar e não saíam por eles mesmos. E depois, em vez de tirar os pontos todos, tirou só dois ficaram, e infectou o golpe, criou traumatismo. Desse traumatismo fez com que eu tivesse mais uma doença além daquelas que já eu tinha para trás, portanto, e então fiquei com epilepsia, o que calhei com uma equipa de médicos no Santa Maria, que estudaram o meu caso e viram de onde é que vinha e resolveram a situação. Portanto, há uns anos
largos para trás, que não tenho tido crises. Agora houve 2 episódios cá mais para a frente, já está tudo resolvido, mas quero ver se continuo na fase já da redução da dosagem novamente, para que tudo seja resolvido. Mas consoante ao que nos trouxe aqui, pronto, como vos disse há pouco, é muito difícil viver esta vida de, chamando assim, a cegueira, não é? O cego, a pessoa cega com deficiência visual. Claro que uns levam melhor, outros não. E outros ainda não muito, porque não se aceitam como são. Ou seja, deficiência visual, não é? Deficiente visual. E isso torna um bocadinho mais complicado e pode gerar, ou não, outras doenças em si. Por acaso, a mim, posso estar a sofrer um pouco, mas vou levando a vida com estas dificuldades todas, mas vou indo. Agora, sei que há outros colegas que passaram por muitas dificuldades, consoante, por exemplo, terem depressões, outras doenças agregadas a estas também. Por isso mesmo é um bocadinho muito difícil. Mas embora se leve a vida, não é? Claro. E referiu aqui muito bem a questão de já ter tido a capacidade de ver, etc. Como é que, sendo que foi o processo de adaptação, e como é que se sentiu, como é que foi, sendo que as coisas hoje em dia estão adaptadas para as pessoas com deficiência visual, ou nem por isso? É assim, eu do início, claro, como todos, tive muito medo de seguir em frente, porque não via, ia com os meus irmãos, com os meus familiares, segurava-me sempre num dos braços, com medo de que eu caísse ou acontecesse qualquer coisa. Um dos irmãos até chegou a dizer para mim, entre aspas: Jorge, um dia tens que levar um pontapé no cu. E então eu segui em frente, estávamos a conversar e de repente vi-me sozinho. Íamos na Baixa de Lisboa, todos juntos, mas depois no fim eles ficaram para trás. Foi tudo feito de propósito, não é? Para ver se eu perdia o medo, e perdi, e daí ganhei a confiança de o sair sozinho e de percorrer as ruas, na vida, tudo sem ninguém por perto, a pedir ajuda para me mover para um lado e para o outro. Sim, muito bem. No seu dia-a-dia, quais são as estratégias e truques que usa para conseguir melhor manter então essa autonomia? Não, eu ando normalmente, claro que às vezes tenho dificuldades, derivado também à minha deficiência motora e ao pouco resíduo de visão que tenho, mas ando normalmente. Mas já passei por essa situação de ficar cego na totalidade das 2 vistas, tive que usar bengala, não tenho receio de a usar. Há outros colegas que têm esse complexo, que chegam a dizer: o que é que os outros vão deixar de eu andar com uma bengala? Eu não, se eu precisar dela, eu uso. Agora, eu até mesmo com bengala, eu não tinha formação de aulas de mobilidade, eu mesmo com a bengala, na minha terra, eu cheguei-me a perder, porque isto era fração de segundos. A vista estava no ativo e desativava-se por frações de segundo, ficava cego total. Eu só tinha o resíduo da percepção, da audição e do tato. E era com esses sentidos que eu tinha que ver, entre aspas, para me poder mover para qualquer lado. Porque eu não sabia se estava a andar em frente, para trás, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Sim, com essa experiência também ganhou e referiu que praticou um desporto, não foi? Qual foi o desporto? Mais tarde, portanto, eu estava ligado ao desporto aí na década de 90, em 93. Frequentei também, fiz o 5º e 6º ano num ano só, na ACAP, e frequentei o desporto adaptado paralelamente. A partir daí, nunca mais contactaram comigo para eu poder participar nas provas. Dediquei-me às caminhadas, que é o que faço hoje. Caminhadas 15, 10, 5, meia maratona,
por aí fora. E essas caminhadas é fácil de serem feitas? Sim, para mim, sozinho? sim. Eu delineei um percurso, ou alguns percursos, mas agora um percurso definitivo. Um dia vou para um lado, outro dia faço o inverso, ando para trás, por aí fora. Claro que uns dias ando mais quilómetros, outros dias ando menos, mas o percurso é o mesmo. Pois. E o Jorge é uma pessoa de muitos ofícios, não é? Pode-nos contar também um bocadinho do que é que faz com a música? Pronto, a parte da música. Eu nasci no seio de uma família musical, o meu avô era músico, fundador da banda de música da minha terra, e até então a música, neste caso a banda, era da família, era só familiar. De há uns anos para cá, largos, passou a ser mista. E com a crise que nós hoje estamos a passar e a outra passámos, que era de falta de trabalho, umas vezes fechava, outras vezes abria, e assim sucessivamente. Agora fechou definitivamente, ainda esteve com um projeto a fanfarra, só que mesmo sendo poucos elementos, essa mesma situação que referia anteriormente do trabalho, derivada de estarem em sítios que não eram compatíveis com o estar nesse momento para fazer essas festividades, deixou de existir. Portanto, a banda fechou na totalidade. E começou a aprender... Há 20 e tal anos atrás. Já antes deste acidente? Sim. Não. Foi só depois deste acidente. Há 20 e tal anos atrás eu decidi fazer o curso de teoria musical também em Braille no Conservatório da Covilhã. Só que depois houve umas barreiras que aconteceram pelo caminho e eu tive que desistir, e nunca pensei eu que 20 e tal anos depois me aparecesse o mesmo curso que estava a tirar anteriormente. E já estou vai fazer os 3 anos, mais lá para a frente, estou no 3º ano, começo agora o 3º, e 2 meses, portanto isto começou com um projeto que foi lançado através da Metropolitana de Lisboa, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, um projeto que se chama Musicar, em que o meu professor deu formação aos colegas na Metropolitana, para os mesmos darem depois aulas a deficientes visuais e língua gestual para os surdos. No final desses 2 meses intensivos, terminámos com um concerto no São Luís, e ele vira-se para nós e disse: olha, se vocês quiserem continuar, vão ter connosco na Academia São Domingos de Benfica, que é onde é que estou hoje. Muito bem. E lá aprendeu que instrumento? Lá aprendi a tocar o instrumento Fliscorn, que pertence à classe dos metais, é parecido com o trompete, e esse mesmo instrumento era o que o meu pai tocava na altura. Tocou o trompete e tocou barítono, que é mais conhecido por bombardino. Aqui falou de uma questão bastante curiosa. Aliás, de 2 coisas, 2 pontos que acho que são importantes abordar aqui. Um deles é as pessoas que, lá está, não aceitam esta condição, e a outra seria então a aprendizagem do Braille. Sendo que, por exemplo, quando uma pessoa não nasce com esta deficiência, depois é mais complexo para essa pessoa aceitar e aprender o Braille? Para uns pode ser mais difícil, para outros pode ser difícil, mas vencem não muito. Aquele vencimento de ultrapassar a barreira com aquela facilidade, não é? Mas passa-se na mesma, mas demora um bocadinho. Mas agora há outros que aceitam melhor essa parte e seguem em frente, mas já há outros que, embora tenham essa dor, que pronto, é mais difícil. Pronto, como eu disse há pouco, estar a ver e deixar de ver é um bocadinho difícil. Agora, aquela pessoa que nasce já deficiente visual sofre, mas não sofre tanto como a pessoa que vê e deixa de ver.
E sendo que a aprendizagem do Braille é algo bastante complicado? Isso do início é difícil, mas aprende-se. Agora, depois com o tempo, estando dentro do mecanismo, já se trabalha bem. Eu tenho um bocadinho de dificuldade na leitura do Braille, porque eu ainda tenho um resíduo de visão. E a nível de sensibilidade no tato dos dedos, eu só leio com o dedo, o indicador da mão direita. Agora, tenho essas dificuldades, também leio, mas não leio tão bem, mas consigo ler. Agora, claro que os outros colegas leem com os 6 dedos, portanto, os 3 da mão direita e os 3 da mão esquerda, em simultâneo. Sente que a sociedade tem se adaptado melhor à medida que os anos vão passando para pessoas, por exemplo, ao Braille e relacionados? Ou não, eu vejo que é assim, há uma certa discriminação na deficiência visual e não só nas outras, mas principalmente na deficiência visual. Eu, antes de tirar o curso de telefonista que tirei, e outros colegas também, a mesma coisa, dizem, nós precisamos de telefonistas ou precisamos de outra especialidade. Quando vão esses colegas tirar ou fazer a entrevista para o posto de trabalho, veem que é deficiente visual ou motor, mas principalmente mais na deficiência visual, recusam e dizem que não precisam de telefonistas, que já têm ou outra desculpa. Isso tem acontecido várias vezes comigo. Até no fim de tirar o curso, eu contactei com uma empresa, já não sei qual era o ramo da mesma, e precisavam de telefonista, e o simples facto da palavra ser feminina, mas adequa-se aos 2 géneros, disseram-me que precisavam de uma telefonista e não de um telefonista. Pois, portanto, até neste ponto estão a ver que há essa discriminação. É na mesma como o deficiente levar um cão-guia dentro de um transporte, ou mesmo no local de trabalho, que já deu na televisão, essa mesma situação de recusarem a pessoa deficiente visual por causa do cão-guia. Estávamos a falar dos telefones e de ser telefonista. Por exemplo, hoje em dia já temos, por exemplo, os telemóveis. Considera que esse sim, com o passar dos anos, tem-o ajudado mais, ou considera que... Assim, há 2 equipamentos, portanto, a nível de Android e o iPhone. Esses 2 equipamentos estão adaptados para a deficiência visual. Os outros de outras marcas deviam estar também na mesma, mas acho que são só essas 2 marcas, o iPhone e o Android, não sei qual é a marca do Android, que está a fazer essa ajuda, portanto, com o Google, assistente do Google. Mas os outros das outras operadoras, ou seja, das outras marcas, também deviam estar programados, portanto, para facilitar não só a deficiência visual, como a deficiência motora também, não é? Mas sente que está cada vez melhor comparativamente sim, a logo atrás? eu tentei lidar logo com ele manualmente, só que como eu vi que tinha dificuldade a trabalhar com ele manualmente, trabalho com ele sim, mas é mais com a Siri. Portanto, a Siri lê-me as mensagens, eu dito para ela a mensagem que quero, no fim ela diz-me se quer que eu envie, eu mando a ler primeiro, se está de acordo com o que eu disse ou não, e se estiver de acordo eu mando enviar e ela envia. Se eu recebo uma mensagem, ela lê. Os e-mails a mesma coisa. E... portanto, essa é uma facilidade. A nível de apagar, isso é manualmente também. Pronto. Muito bem, por acaso havia coisas que não sabia que dava para fazer. E o que é que acha que falta ainda aqui desenvolver mais na sociedade para ser? Isto é assim, tem que haver mais uma consciencialização do público, da sociedade, em relação à deficiência dita, portanto, toda. Ou seja, deficientes de motores, deficientes visuais, outros. Porque há uma ligeira discriminação e só por ser deficiente, seja que modalidade for da deficiência, pronto, é deficiente, põe-se um bocadinho de lado. E isso tem que ser combatido. Não é justo, não é correto.
há uma percentagem, qual, não sei, mas pronto. Tudo bem, ok, mas a maioria é deficiente, põe-se um pouco de lado, não é? Ainda existem muitos estereótipos a combater. Então isso é um pouco mais difícil. E no seu dia-a-dia é fácil adaptar-se? Lá está, já deve ter uma rotina que mantém e é muito mais fácil. Sim. Mas, por exemplo, quando tem que fazer algo novo, é fácil? As coisas já estão adaptadas? Ou... Não, tem que começar tudo do início. Logo, por exemplo, eu adquiri um equipamento que me permite trabalhar só com uma mão, uma vez que eu tenho a mão esquerda com deficiência motora. Dá para trabalhar com as duas mãos e com uma mão só. Só que derivado à pouca formação que eu tive, porque onde eu fui adquirir o equipamento faz mais barato, tudo bem, mas às vezes sai caro, porque a nível de formação do mesmo equipamento não é a necessária. Eu agora gostava de trabalhar na mesma e com o aparelho não consigo, porque tenho que aguardar por outras pessoas ou noutra associação para me dar esse apoio que eu preciso da formação de trabalhar com a Braille Sense, que é estilo um computador que trabalhas com o teclado normal, neste caso de Braille, e que se estiver ligado ao computador ele transcreve para negro, ao mesmo tempo está-te em linha Braille a dizer o que estás a escrever em Braille, ao mesmo tempo está-te a traduzir oralmente o que estás a escrever, e se isto é sem estar ligado ao computador, se estiver ligado ao computador, é o computador que fala. Há algum tipo de estereótipo sobre pessoas com deficiência visual que acho que seja incorreto ou que queira desmistificar? Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, que é as pessoas dizem, por exemplo, que as pessoas com deficiência visual são mais aptas em outro tipo de sentidos, por exemplo, na audição, sim, etc. Sim. Isto é, concorda, por exemplo? Sim. Nós ouvimos mais que o dito normovisual, não é? Portanto, nós ouvimos não só a audição, como o olfato, como o tato. E depois, além de completar essa parte, temos a percepção. Nós, pelo menos acontece-me a mim, eu ir na rua e digo, olha, vem gente atrás de mim, e eu olho para trás e está lá a pessoa a deslocar-se atrás de mim. Eu agora... Não sei se com outros colegas acontece a mesma coisa, nisso não, mas isso acontece. Faz parte da nossa deslocação na rua ou no outro lado, que é a percepção. Agora, nesta parte do podcast, acho que seria interessante, se o Jorge quiser partilhar aqui um bocadinho, falar do CD, do disco, das músicas que está a preparar, e depois nós passamos aqui um bocadinho no podcast também a sua música, e assim os espectadores também ouvem. Pronto, então é assim, como disse há pouco, eu nasci no seio de uma família musical, o meu avô era músico, o meu pai, os meus tios, primos, direitos, segundos, terceiros, só que depois passou a ser mista, mas eu sempre tive, desde pequeno, a vocação para a música. Cheguei a participar em 4 festivais da canção locais com as músicas dos chutes e pontapés Homem do Leme. No primeiro fiquei em terceiro com essa mesma música. No quarto fiquei em primeiro com Negras como a Noite. Portanto, num dos 3 ou num dos 4 festivais fiquei em quarto com uma canção de Carlos Guilherme, Quando o Coração Chora em Amor, e a outra fiquei também aqui, já não sei se foi em terceiro também, participei com
Tango de Exílio, o nome do conjunto, se me lembro, agora não me recordo, é música popular, agora não me recordo do nome do grupo, peço desculpa. Depois cheguei a participar num quinto que já foi cá em Lisboa, e já participei com um trabalho meu original. Já agora lembrei-me agora do nome do grupo, Sétima Legião. Agora, o título dessa música que eu estou a referir, que foi um original meu, chama-se Tesouro Minha Ternura. Sozinho caminho pela noite escura, à tua procura eu vou. Uma saudade que bate no meu peito, dominando todo o meu ser. Trago comigo um coração partido, por não te ter a meu lado. Os dias vão passando devagar e eu sem te ter para te amar, sofrendo todo o dia. Ter-te ao meu lado era o que eu mais queria. De repente vejo à minha frente um clarão, vendo-te na minha mente, com esse olhar brilhante de uma estrela cadente, iluminando o caminho por onde vou. Só para finalizar, Jorge, Sim. E assim para acabar o nosso episódio de hoje, tem algum conselho ou motivação ou o que for para dizer a uma pessoa que esteja a passar agora por uma fase em que ficou deficiente visual ou que se está a adaptar ainda? Posso dizer o mesmo que referi mesmo para essa mesma pessoa que não se aceita como foi. Portanto, eu não quero andar de bengala, não quero aprender o braille, eu ainda vou voltar a ver, quero fazer isto, quero fazer aquilo. Eu disse, não, é assim. Ele chama-se António. Eu disse, olha, António, para tu lidares com as pessoas que te rodeiam, tens que aprender o braille até tu chegares a ver, se chegares a ver, porque esse é um meio de comunicação de ti para o resto da sociedade. Tens que aprender a ler, a escrever, para te lidares com a sociedade em si. Portanto, ela te poder entender a ti e tu poderes entender a sociedade em que estás incluído. Portanto, esse foi o conselho que lhe dei. E é o conselho que eu deixo a outros colegas que também tenham estado a passar ou estejam a passar por essa situação. Perfeito. Obrigada, Jorge. Não sei se há mais alguma questão. Não? Obrigada e até ao próximo episódio. Obrigado. Tesouro, loucura, minha ternura, paixão, amor do coração. Tesouro, loucura, minha ternura, paixão.